Saúdo os amados irmãos em Cristo, com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus Cristo. A partir deste momento vamos dar início a mais um estudo bíblico intitulado Quem ficar para a grande tribulação terá que comprar a sua salvação com o seu próprio sangue? Portanto, aqueles que ficarem para a grande tribulação, será que aqueles que ficarem para a grande tribulação terão que comprar a sua salvação com o seu próprio sangue? É o tema desta mensagem. Eu gostaria de fazer como introdução, dizer aos irmãos que existe por aí uma ideia muito divulgada, principalmente no meio pré-tribulacional, ou seja, entre os irmãos em Cristo, que creem que serão arrebatados antes do início da 70ª semana de Daniel. Ou seja, a igreja seria, segundo eles, arrebatada antes que o anticristo dê a cara e assine o acordo de paz e segurança válido por 7 anos com a nação de Israel. Portanto, existe no meio pré-tribulacional, infelizmente, muita gente que pensa que durante a grande tribulação, ou seja, quem ficar para a grande tribulação, os que ficarem, para ser salvos, terão que comprar a sua própria salvação com o seu próprio sangue. O seu sangue terá que ser derramado, ou eles mesmos terão de derramar o seu próprio sangue para serem salvos. Então existem vários conceitos errados que quem ficar para a grande tribulação terá que comprar a sua salvação com o seu próprio sangue. Isso é mentira e heresia de perdição. Primeiro porque a igreja será arrebatada sim, mas ela não será arrebatada antes da tribulação daqueles dias. E ainda que a igreja fosse arrebatada antes da grande tribulação, a salvação continuaria a ser através do sangue de Jesus Cristo e não do nosso próprio sangue. O nosso sangue é impuro, é imundo, não pode o sangue. A Bíblia diz que todos pecaram, ninguém era digno. Aleluia, ricanta la masteria andala maia. Aleluia, recasteri canta la manaia. A Bíblia diz o quê? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Romanos 3,23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. Aleluia, é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia, ricanta la masteria. Oh, ricantar a masteria. Aleluia, glória a Deus. Aramanácia. Romanos 6,23. Então, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não há quem nunca peque e que faça somente o bem. Eclesiastes 7,20. Aleluia. Deus encerrou todos debaixo da desobediência para usar para com todos de misericórdia. Está lá em Romanos capítulo 11. Aleluia, não há um justo sequer. Deus olhou desde os céus para a terra a ver se via algum justo. Não há um justo sequer. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Então toda a gente é pecadora. Todos pecaram. Então ninguém poderia derramar o seu próprio sangue para ser salvo ou para salvar alguém. Jesus derramou o seu sangue na cruz. Alai, xarabanagai. Morreu na cruz para nos salvar. Amém? Diz em Apocalipse, glória a Deus, capítulo 5, versículo 9. E cantavam um cântico novo, ou um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. Então, aqueles que vão ser resgatados dos 4 ventos, desde os 4 ventos da terra, desde os 4 cantos da terra até às extremidades do céu, que são almas de todas as nações, são a igreja que vai ser arrebatada. Ela vai ser arrebatada, comprada com o sangue do Cordeiro. Aleluia, rei cantar, ainda que tu creias que não é a igreja, que está lá em Apocalipse 7, glória a Deus, alá masteri andalamaia, na visão do apóstolo João, está lá a grande multidão que veio de todas as tribos e línguas e povos e nações. Ainda que tu não creias que é a igreja que foi arrebatada, porque lá diz quem são estes e de onde eles vieram. Disse o ancião para João, e João disse para o ancião: Senhor, tu sabes. E o ancião disse: estes são aqueles que, aleluia, rimanagashaya playa suricanta lamanaia, andarai, que passaram pela grande tribulação.
vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Não é no seu próprio sangue, é no sangue do Cordeiro. Para que é que serve o sangue de Jesus? Já te vou dizer para que é que serve o sangue de Jesus. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Para que é que serve o sangue de Jesus? Já te vou explicar para que é que serve o sangue de Jesus. 1 de João, capítulo 1, versículo 7. Glória a Deus. Mas se andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Oricanta la masteri anda la maia. Oricanta. Então o sangue de Jesus serve para nos purificar de todo o pecado. Glória a Deus. Quem tiver Bíblia, abra também Apocalipse, para tu veres a grande heresia que está sendo ensinada, que quem ficar para a grande tribulação terá que comprar a sua própria salvação com o seu próprio sangue. Terá que comprar a sua salvação com o seu próprio sangue. Isso é uma heresia de todo o tamanho. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, santo é o nome de Jesus. Quem puder, abra as suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 7, do 9 ao 17. Vamos ler aqui, pelo menos até ao 14. Depois destas coisas, olhei, quem é que olhou? João. E eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do Cordeiro, aliás, diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Aleluia, salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. E um dos anciãos me falou a quem? A João, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Aleluia. E eu disse-lhe, ou seja, João disse para o ancião: Senhor, tu o sabes. E o ancião respondeu para João, e ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Não diz que eles as branquearam no seu próprio sangue. Não diz que tiveram que derramar o seu próprio sangue durante a grande tribulação para ser salvos. Então está sendo ensinada heresia entre os pré-tribulacionistas, porque cada um é livre de crer naquilo que mais lhe apetecer, que mais gostar. Há quem creia no pré-tribulacionismo, há quem creia no mid, há quem creia no pós. E eu, no meu caso, eu creio no arrebatamento antes da ira de Deus, que é algures na segunda metade da 70ª semana de Daniel, após a abominação da desolação e após os dias de perseguição contra os escolhidos, que a Bíblia chama de dias de grande tribulação, como nunca houve, nem tão pouco há de haver. Aleluia. E após os sinais celestiais que foram profetizados por Joel, quando ele disse: o sol escurecerá e a lua se converterá em sangue, antes que venha aquele grande e terrível dia do Senhor, da ira do Senhor. Aleluia. Então a igreja é livre da ira, mas não da perseguição. É o que eu creio. Mas não impinjo, não obrigo ninguém, não contendo. Não estamos aqui para contender com ninguém. Se a tua fé é num tempo diferente do arrebatamento, face à tribulação ou face à 70ª semana de Daniel. Glória a Deus. Há quem creia que vai ser arrebatado antes da 70ª semana de Daniel começar. Antes dos 7 anos começar. Há quem creia que vai ser arrebatado a meio, que são os mid-tribulacionistas. Há quem creia que vai ser no final, que é ao fim dos 7 anos, dos 1260, aliás, dos 2520 dias. São os 7 anos. Aleluia. Eu creio que vai ser depois do meio e antes do final. Aleluia. Mas independentemente daquilo que tu crês, esta grande multidão que foi arrebatada depois da grande tribulação, ela, aleluia, ela veio de onde? Onde é que esta multidão veio? Ela para já é todas as nações, não é uma grande multidão de judeus que serão arrebatados no final da grande tribulação. Não, é uma grande multidão de todas as nações. Então é de cristãos de todas as nações que vão ser arrebatados depois da grande tribulação. Porquê? Porque de onde é que eles vieram? Estes são os que vieram da grande tribulação. Então passaram pelo período da grande tribulação. E levaram as suas vestes e as branquearam no seu próprio sangue, é o que está escrito. Ou tiveram que
comprar a sua salvação derramando o seu próprio sangue, ou para serem salvos teve que o seu próprio sangue ser derramado? É isso que está escrito? Não, está escrito que, aleluia, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. E o que é que diz em 1 João 7? Mas se andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então estamos aqui refutando a heresia terrível, não é? De que na grande tribulação, aqueles que ficarem para a grande tribulação, para serem salvos, terão que derramar o seu próprio sangue. Aí seria, então teriam que se suicidar. Seria uma doutrina mesmo satanista, do diabo. Aleluia. Ou para serem salvos, o seu sangue terá que ser derramado. Aleluia. Vão ser salvos pelo derramamento. Então teriam que fazer boas obras para serem salvos. Mas a Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. É sempre pela graça. Mesmo durante a grande tribulação e mesmo após a grande tribulação. Durante o período da ira, do grande e terrível dia da ira do Senhor. Para entrar no milénio. Para que haja nações que vão entrar no milénio como súbditos de Jesus. Aleluia. Que vai reinar sobre eles por 1000 anos. Então, a salvação é sempre pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, não vem por obras para que ninguém se glorie. Aleluia. É pela graça, por meio da fé, não é pelas obras. Se eu tivesse que derramar o meu próprio sangue, seria uma salvação por obras e seria algo também antibíblico, porque eu teria que me suicidar. Quando a Bíblia diz: não matarás, Êxodo 20:13, e de fora ficarão os homicidas, os assassinos. Eu estava a matar o meu próprio corpo que Deus deu. Então seria uma apologia ao suicídio. Está completamente errado. Ou se há aqueles que afirmam que durante a grande tribulação, para serem salvos, o seu sangue terá que ser derramado, não é? Então quer dizer que o que teria valor durante a grande tribulação é o meu sangue ser derramado, o teu sangue. Então o teu sangue seria puro. Quando a Bíblia diz que o teu sangue não é puro, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, para que venças quando falares e sejas justificado. Toda a gente pecou, toda a gente mentiu, toda a gente enganou, toda a gente adulterou. Toda a gente é pecador, então o teu sangue é impuro. Aleluia. A Bíblia diz também, glória a Deus, a Bíblia diz também em Hebreus, glória a Deus, isto é para tu entenderes os mistérios da palavra de Deus. A Bíblia diz em Hebreus: quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Glória a Deus, dá glória a Deus, dá aleluia. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Aleluia. Teve que morrer o justo pelos injustos. E cantará, porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente e imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse de, como os sumos sacerdotes, de oferecer a cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados, aleluia, rei mané do povo. Pois isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui os sumos sacerdotes homens fracos, mas a palavra do juramento veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Ele é perfeito. E cantar a mastéria na labaia. Então não poderia eu, imperfeito, derramar o meu próprio sangue durante a grande tribulação para ser salvo. Aleluia. Por vários motivos. Primeiro, porque teria fazer uma salvação por obras. E a salvação é pela graça, um favor não merecido, por meio da fé. E não vem de mim, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Oricanta la mastéria, conforme Efésios capítulo 2, 8 e 9. Aleluia. Segundo, porque eu não poderia matar o meu próprio corpo, quando a Bíblia diz em Êxodo 20, 13, não matarás. E de fora ficarão os homicidas, Apocalipse 21, 8. Aleluia, glória a Deus. Xaramandarabacantarabanai 22, 15. Aleluia. Então Deus vela pela sua palavra para que se cumpra. Então isto é uma doutrina de demónios, esta doutrina que a pessoa, para ser salva durante a grande tribulação, os que ficarem para trás, não é? Deixados para trás do filme, aqueles que andam a ver muitos filmes aí, deixados para trás, os que ficarem deixados para trás,
após o arrebatamento que eles creem que vai ser pré-tribulacional, vai ser antes da grande tribulação, os que ficarem aqui para a grande tribulação, para serem salvos, vão ter que derramar o seu próprio sangue, quando a Bíblia é bem clara, em Apocalipse 7. Ei, Ramanta, quem são estes e de onde vieram? Estes são aqueles que vieram da grande tribulação, ou seja, passaram pela grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e as branquearam. Oh, Ramanta, lava saia. Não é no seu próprio sangue. Não é uma autossalvação. Nós não somos salvadores de nós mesmos, do nosso próprio corpo, da nossa própria alma, do nosso próprio espírito. Então veja, irmão, tu podes ser até pré-tribulacionista, podes até crer que és arrebatado antes do início da 70ª semana de Daniel. A única coisa que me difere a mim de ti é o tempo do arrebatamento face à tribulação, porque ambos os eventos têm que ocorrer sobre a face da terra. Tem que haver arrebatamento e tem que haver tribulação. Tem que haver tribulação e tem que haver arrebatamento. Mas o que é que vem antes? Eu creio que o que vem antes é a tribulação. E depois vem o arrebatamento e a igreja é livre da ira. A igreja não passa pelo período da ira que vai ser derramada sobre a face da terra. Aleluia. Em juízos de trombetas e taças. Mencionados em Apocalipse, após a abertura do 7º selo de Apocalipse. Aí vem a ira de Deus. Alabá, eu creio que a igreja é livre da ira, mas não da perseguição. Todavia, ainda que eu admitisse que a igreja seria arrebatada antes do início dos 7 anos, quem é que é aquela multidão que vem de todas as nações? Seriam cristãos, seriam também igreja, faziam parte também da igreja. Então quantas igrejas existem? E quantos arrebatamentos existem? Quantas igrejas verdadeiras de Jesus existem? Isto leva-nos a um dilema. Isto leva-nos a refletir, a analisar. Amém? Mas ainda admitamos que pronto, não seria a igreja, seria os mártires da grande tribulação. Como muita gente diz que são os mártires da grande tribulação, que seriam arrebatados. Não é? Não é os mártires. Aleluia, porque ali não fala nada de mártires. Ali fala é que eles vieram da grande tribulação, ou seja, eles foram arrebatados, chegaram ao céu depois da grande tribulação e que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, não é no seu próprio sangue. Não fizeram nada para ser salvos, foi pela graça, por meio da fé, é sempre pela graça. A salvação nunca é por obras, nunca vai ser. Nunca foi, nem no passado, nem no Antigo Testamento. Aleluia. Porque pela fé os antigos alcançaram testemunho, foi sempre pela graça. Noé achou graça aos olhos de Deus e foi salvo. Está lá em Gênesis no capítulo 6. Fala que Noé achou graça. Mesmo antes da lei, o que funcionava era a graça. Na lei é a graça. Então, pastor, e os sacrifícios, os 5 sacrifícios de Levítico, as 7 festas obrigatórias, glória a Deus, os 2 sacerdócios e as 613 leis dadas à nação de Israel, o tabernáculo. Então como é que fica isso? Isso eram símbolos, eram sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Agora estamos no corpo de Cristo. A lei era como um aio, ou seja, a lei era como um tutor, como um professor, como um condutor, um instrutor que nos havia de levar à graça. Glória a Deus. Então ninguém foi salvo porque fez sacrifícios. Aleluia. Porque pegou num cordeiro, aleluia, macho de 1 ano, sem defeito, sem mácula, o degolou, ou deu ao sacerdote para o degolar em cima do altar, glória a Deus, Aramaná, e sacrificou animais. E porque obedeceu à lei de Moisés, porque pela lei nenhuma carne seria justificada. Aleluia. Porque, aleluia, não há, aleluia, qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto torna-se culpado por todos. E a Bíblia diz que todos pecaram, então todos tropeçaram em pontos da lei de Moisés. Então no Antigo Testamento, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Aramashuri cantaramanai. Hebreus capítulo 11. Aleluia. Aleluia. Ripalamastéria andalamaya. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, ainda antes da lei de Moisés. Aleluia. Ai, xarabandarabacantai. Noé achou graça aos olhos de Deus. Moisés, pela fé, saiu do Egito. Fugiu do Egito. Vou sair do Egito. Aleluia. Ricantalamastéria. Vou sair do Egito e vou celebrar a Páscoa no deserto. Uracantalamanaya. Sai dela, povo meu. Sai do Egito, sai da Babilônia, sai do pecado, sai do mundo. Então foi pela fé. Os heróis da fé foi pela fé. Pela graça por meio da fé. A salvação sempre foi e sempre há de ser pela graça por meio da fé, quer antes da lei de Moisés, no período patriarcal, quer durante a lei de Moisés, no período mosaico, da lei mosaica, quer após a lei de Moisés, no período da graça, a qual estamos passando. E a graça
ela não vai finalizar com o arrebatamento da igreja. Arrabandagaché, conforme eu vou provar depois. Glória a Deus. Então, é bem clara a palavra do Senhor. Alaixo, do Gol, Vanaia, Suriandas, Neriandas, Nerianda. Temos que ir para a Bíblia, meus amados. Mas se andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica todo o pecado. O que nos purifica todo o pecado não é o meu próprio sangue, que vai ter que ser derramado para eu ser salvo. Então o meu sangue é puro, não é impuro. Toda a gente é pecador. Então está sendo ensinada uma heresia de todo o tamanho por alguns pré-tribulacionistas proeminentes, por alguns doutores em teologia, professores de teologia, pregadores, pastores e até por profetisas, por profetas, por missionários, missionárias, evangelistas, etc. Obreiros, obreiras. Aleluia, glória a Deus. Essa heresia que durante a grande tribulação, ou aqueles que ficarem para a grande tribulação, terão que para comprar a sua salvação, terá que ser com o seu próprio sangue sendo derramado. Isso é uma heresia de todo o tamanho. A Bíblia diz o quê? Aleluia, glória a Deus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, o primogênito entre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou de nossos pecados. Então, para que é que serve o sangue de Jesus? Para nos lavar e para nos purificar dos pecados. Aquela grande multidão foi arrebatada depois da grande tribulação e depois da abertura do 6º selo do Apocalipse, Oricanta Lamastéria, que aparece lá no céu de todas as nações. A Bíblia diz que lavou, estes são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Lavaram no sangue, não foi do Cordeiro, não foi no seu próprio sangue. Aleluia. Glória a Deus. Quem crê diga glória. Oricanta Lamastéria. Andaramastéria Andalamaya. Oricantarai. Diz aqui: nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Estamos a falar de quem? De Cristo. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Aleluia. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Oramantokovanaya. Uricantalai. Porque se o sangue de touros e de bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, estamos a falar no período da lei de Moisés, quanto mais o sangue de Cristo pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Oricantalamastéria. Glória a Deus. Então cuidado, irmão. Cuidado com as heresias. Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Não sou justificado pelo meu próprio sangue ou pela minha própria boa obra. Ou não vou comprar a minha salvação derramando o meu próprio sangue, me matando a mim mesmo, suicidando. Isso é insanidade, loucura teológica. Nem vou ter que fazer uma boa obra ou deixar de ser preso para que seja torturado e martirizado e o meu próprio sangue ser derramado para eu ser salvo. A Bíblia diz o quê? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. É de graça, não é por boas obras. Não vem por obras para que ninguém se glorie. Ao qual Deus propôs para a propiciação, ou seja, para aplacar, apaziguar com Deus, ser propício, aleluia, é reconciliar com Deus, aleluia, pela fé no seu sangue, no sangue de Jesus, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados de antes cometidos sobre a paciência de Deus. É bem clara esta palavra. Aleluia. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 14, diz assim: e em quem temos a redenção, a saber, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Aleluia! Nós temos a redenção no sangue de Jesus, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados.
Aleluia, glória a Deus. Então é no sangue de Cristo, não no nosso próprio sangue. Aqui também em Efésios 1:7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Oh, glória a Deus. Então, cuidado com as heresias, irmão, de perdição aqui nesta mensagem. Não vou aqui provar a questão de qual será o tempo do arrebatamento face à tribulação, ou qual será o tempo do arrebatamento face à 70ª semana de Daniel. Em que lugar se situa o arrebatamento? Será que ele é antes, a meio ou depois da 70ª semana de Daniel? Ou será que ele é, como eu creio, algures após o meio e antes do final, na segunda metade da 70ª semana de Daniel? Não é isso que está aqui em causa. Não é isso que nós vamos aqui explanar. Mas o que está aqui em causa é que aquela grande multidão que é arrebatada, independentemente de tu creias que sejam eles quem forem, essas pessoas que são salvas, são cristãs que são salvos, vão estar lá no céu. Aleluia, eles vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e as branquearam. Não foi no seu próprio sangue. Ninguém vai ser salvo por obras, jamais. Aleluia, ninguém. Não é? Durante a grande tribulação, os que ficarem para a grande tribulação, como dizem os pré-tribulacionistas, não vão ser salvos, ou seja, não vão comprar a sua salvação com o seu próprio sangue. Isso é uma insanidade de todo o tamanho, é uma heresia de todo o tamanho, que está sendo propagada na internet e não só, e nas igrejas. Amém? Até que o Senhor falou que Deus em Cristo vos abençoe e esclareça melhor. Glória a Deus.